Olá, seja bem-vindo ao Food and Nutrition Awards, o seu meio de referência sobre o setor agroalimentar. A pandemia privou-nos temporariamente de desfrutar, por exemplo, de uma refeição no nosso restaurante preferido. Esta realidade trouxe novos desafios que ainda hoje se fazem sentir. A nossa convidada de hoje é Ana Jacinto, a secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, a Aresp, e por isso hoje os temas em cima da mesa serão mesmo estes. Vamos falar sobre os desafios e as tendências do turismo, da hotelaria, passando também pela restauração. Olá, muito bom dia, Ana Jacinto. Bom dia. A Aresp disse há pouco tempo que as empresas necessitam de medidas que as apoiem na recuperação económica e na retoma da trajetória de crescimento. Esta foi, portanto, uma ideia apresentada por vocês. Que medidas estamos a falar quando falamos deste tema? Uma vez mais, bom dia, obrigada pelo convite, que é um gosto estar aqui. De facto, nós não nos devemos esquecer que quer o setor da restauração e similares, quer o setor do alojamento turístico, foram efetivamente os setores mais impactados com a pandemia. Nós tivemos subsetores encerrados praticamente 2 anos, outros abriam e fechavam e, portanto, todos os constrangimentos que os setores sofreram foram de facto avassaladores e tiveram um impacto tremendo. É verdade que a Páscoa foi já um balão de oxigênio, foi um alento. Acreditamos que o verão também seja interessante. Agora, não nos podemos esquecer que as finanças, as empresas as tesourarias das empresas, melhor dizendo, estão completamente fragilizadas e não é de um momento para o outro que nós vamos recuperar. Daí termos alertado para a necessidade de medidas continuarem a estarem em vigor para estes setores de atividade. Não somos só nós que o dizemos, várias organizações internacionais alertaram os Estados-membros da Europa para que não se retirassem os apoios a estes setores de uma forma repentina e nós temos alertado também o Governo para essa necessidade. Sabemos que a maior parte dos apoios foram retirados e as empresas não vão conseguir de um momento para o outro dar o salto que nós desejamos e retomar como nós desejaríamos, porque de facto entraram num processo muito difícil e, portanto, o que nós solicitamos e o que nós sinalizamos é a necessidade de continuar a apoiar estas empresas até que efetivamente a tal retoma aconteça, porque também ninguém estava à espera de uma segunda pandemia e essa que foi de facto aqui o ponto-chave e que no fundo veio agravar a nossa situação, porque com o conflito na Ucrânia sabemos quais são as consequências que este conflito está a trazer para o nosso país, quer ao nível do aumento dos combustíveis, das energias. Já estávamos a sentir esse aumento mesmo antes do conflito, agravou-se consideravelmente agora e isso tem um impacto tremendo nas matérias-primas, como sabemos, quer na produção, quer na distribuição, e estamos a assistir todos os dias a um mecanismo de subida de inflação tremenda. Se neste momento tivéssemos que pintar assim o panorama neste setor, o que é que poderíamos dizer? Já disse que a Páscoa foi de facto um balão de oxigênio, mas como é que estamos neste momento? O setor está a dar mostras de reagir e, portanto, como lhe dizia, a Páscoa já foi muito interessante, quer para a restauração, quer para o alojamento. Acreditamos, como lhe digo, que o verão também seja interessante para estes setores de atividade. Aliás, nós estamos a ter aumentos de procura. A questão é que, volto a repetir, estamos ainda muito fragilizados dos 2 anos da pandemia que tivemos e agora, com este aumento das matérias-primas, não só aumento, como também alguma escassez de alguns produtos, obviamente que estes setores vão ter muito mais dificuldade em atingirmos a tal retoma que antes do conflito da Rússia e da Ucrânia nós estaríamos a pensar que iria acontecer. Portanto, está tudo muito mais difícil, está tudo muito mais complexo e daí nós temos sinalizado a necessidade de continuarmos a olhar para estes setores de atividade com atenção, dado que, repito, e isto é importante, a maioria dos apoios caiu e, portanto, estes setores estão neste momento com estas dificuldades todos os dias, para não falar da diminuição do poder de compra também do nosso turista nacional, não é? Que obviamente também está a ser afetado por este conflito. Terá então um grande impacto este aumento do custo de vida das pessoas? Claro que sim, não é? Porque nós estimamos que a procura aumente, mas não podemos esquecer que o nosso turista nacional terá certamente um menor poder de compra e obviamente que irá fazer menos
compras, digamos assim, usar menos serviços nestes setores de atividade, se medidas para mitigar estes impactos não aconteçam. E aquilo que nos preocupa é que já foi apresentado o Orçamento de Estado, como sabe. E do nosso ponto de vista, o Orçamento de Estado não responde de forma eficaz a estes aumentos e a estes agravamentos que quer as empresas estão a sentir e até também os cidadãos. Nós temos dito sistematicamente, e agora mais do que nunca, essa é uma das medidas que nós voltamos a pôr em cima da mesa, que é a descida do IVA dos serviços de alimentação e bebidas para a taxa reduzida, nem que seja de forma temporária, que é essa a nossa proposta. Isto aconteceu, esta medida concretizou-se em vários países europeus durante a pandemia. Portugal não optou por tomar essa medida e nós estamos a sinalizá-la de novo, porque isso permitia às empresas ficarem com tesouraria de forma direta para fazer face a estes encargos e a estes aumentos, e já não havia necessidade de apoios a fundo perdido, por exemplo, que é outra das medidas que, como sabe, a Aresp sempre defendeu para apoiar estas empresas, mas isto permitiria que as empresas arrecadassem de forma direta, sem essa intervenção do Estado, e do nosso ponto de vista é uma medida urgentíssima e que devia de estar contemplada no Orçamento de Estado e que sabemos, mais uma vez, que não está. Mas há outras medidas do ponto de vista fiscal, no fundo. Todas as medidas que a Aresp sinalizou reconduzem-se um bocadinho ao mesmo, que é ao alívio fiscal. Nós precisamos de ter um ambiente favorável às empresas para que elas possam produzir riqueza e para que possam ajudar o país a retomar a trajetória, como falava há pouco, da retoma. Nós precisamos de fortalecer estas empresas e precisamos de produzir riqueza para que ela possa ser distribuída e para que possa ajudar, de facto, o país a retomar aquilo que nós todos desejamos, não é? Que é ter uma economia saudável. Mas nós não vamos ter uma economia saudável se estes setores não estiverem saudáveis. E isso é importante que se diga, porque, como sabe, o turismo tem sido o motor da nossa economia e não vai ser diferente. E, portanto, precisamos de robustecer estas empresas para que o país consiga, de facto, dar o salto que é preciso dar. As empresas também são constituídas por colaboradores. Se, por um lado, temos uma procura que cada vez está mais afetada por este aumento do custo de vida, temos também, do outro lado, os colaboradores que também constituem uma preocupação para estas empresas. Tem havido um esforço acrescido para reter este tipo de trabalho neste setor? Bom, esse é outro tema crítico dos nossos setores de atividade. Já era um tema crítico antes da pandemia. Antes da pandemia, a Aresp, fizemos uma grande reflexão à volta do tema e antes da pandemia nós já tínhamos diagnosticado a necessidade de 40 mil pessoas para os nossos setores de atividade. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que se tivéssemos essas 40 mil pessoas, nós teríamos dado emprego a essas 40 mil pessoas. E na pandemia, curiosamente, este problema, em vez de se resolver, agravou-se. E agravou-se por razões óbvias, não é? Desde logo, continuamos com um problema gravíssimo, que é um problema demográfico, que transcende não é só os setores da restauração e da hotelaria, não é? É um problema do país e da Europa, e, portanto, é uma questão muito complexa e que afeta depois a disponibilidade de trabalhadores para os nossos setores também, mas para outros. Depois, muitos dos nossos trabalhadores transitaram para outros setores de atividade que estavam em funcionamento, porque, como lhe digo, os nossos setores estavam permanentemente a abrir e a fechar, uma grande instabilidade, alguns inclusivamente fechados quase 2 anos, portanto, isso levou a que muitos dos nossos trabalhadores migrassem para outros setores de atividade e agora estão com contratos noutros setores de atividade e está a ser difícil voltarem para os nossos setores. E outros também regressaram aos seus países de origem, como sabemos, também tínhamos alguns imigrantes a trabalhar no setor e, portanto, tudo isso agravou esta problemática de falta de trabalhadores nos nossos setores. Nós, como sabe, é um setor, quer o alojamento, quer a restauração, que trabalha 24 horas por dia, trabalha feriados, trabalha domingos, trabalha fins de semana, trabalha à noite e, portanto, não é um setor fácil, é um setor com alguma dureza e nem sempre os trabalhadores escolhem como prioritário os nossos setores para trabalharem. É preciso sermos mais atrativos, é preciso termos melhores condições para acomodar pessoas que não trabalham nos nossos setores, mas que nós temos que fazê-los com que venham para os nossos setores.
mas isso é uma matéria complexa que não se trabalha só numa dimensão. Nós temos que trabalhar em várias dimensões. Nós, a semana passada, salvo erro, fizemos também uma conferência sobre este tema, no Porto, onde chamámos finalistas dos nossos cursos de alojamento e de restauração para virem discutir connosco estas problemáticas. Chamámos os atuais profissionais, chamámos as academias, chamámos os empresários e foi um dia de reflexão à volta do tema. E posso lhe dizer que as conclusões que tiramos, já remetemos essas mesmas conclusões para a nossa tutela, para o Ministério do Trabalho, são propostas que devem de ser rapidamente implementadas, porque os diagnósticos estão feitos há muito tempo. Agora é preciso termos as propostas, as soluções e rapidamente implementá-las. Não é fácil, como lhe digo, tem que ser em várias dimensões. Há a dimensão da valorização destas profissões. Estas profissões têm que ser valorizadas, têm que ser dignificadas. Isso consegue-se através de vários fatores. Um deles passa, obviamente, pela retribuição, mas a retribuição não é o fator determinante. Nós chegámos à conclusão, nessa reflexão que fizemos, que há outras prioridades hoje em dia do novo perfil do trabalhador, designadamente a necessidade de conciliar a vida profissional com a vida familiar. É um tema crucial e isso, para o nosso setor, é difícil. E nós temos que arranjar estratégias e capacidade para fazermos melhores horários e tentarmos fazer com que o trabalhador tenha, de facto, a possibilidade de melhor conciliar. E exatamente perguntar-lhe quais eram então os mecanismos para solucionar este tipo de problemas. Penso que assim já está respondido. Muito obrigada, Ana Jacinto. Creio que entendemos muito melhor agora qual é este panorama atual e quais são os desafios e as tendências para este setor que é tão importante para o nosso dia-a-dia, mas também tão fundamental para o nosso bem-estar. Obrigada a si que esteve desse lado por acompanhar esta conversa. Pode ver e até rever este e outros vídeos do Food and Nutrition Awards no site fna.jornaleconómico.pt. É neste site que se pode também atualizar com todas as notícias sobre o setor agroalimentar. Obrigada.